Achou, lê aí, Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Jesus foi para a cruz, ele cumpriu a parte B do plano de Deus, né? A parte A, parte 1, parte 2, tá? Jesus foi até a cruz, e exatamente nesse momento, preste atenção, verso 51 diz assim: depois de Jesus ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Pronto. Aquilo que impedia os homens de entrar na presença de Deus, agora foi rasgado. Ou seja, foi liberado esse acesso, para que eu e você agora pudessem entrar na presença de Deus. Mas agora pode entrar assim na presença de Deus, já que foi liberado, o véu foi rasgado, então eu posso entrar agora no Santo dos Santos, no átrio do Senhor. Posso entrar agora? Foi liberado? Podemos entrar agora? Foi liberado? Ou tem alguma concessão? Tem uma concessão ainda? Amados, continua a concessão. Todos podem buscar a Deus? Podem. Mas está faltando entrar na presença de Deus. O sacerdote não tinha que passar um tempo, um processo de purificação e de santificação? Então aquele que hoje também adentra a presença de Deus tem que ter esse requisito. Ainda existe essa ainda concessão. Apenas o Senhor facilitou para nós. Facilitou agora entrarmos na presença dEle. Mas os processos continuam ainda. Aquilo que era necessário para entrar na presença de Deus e não ser fulminado pela santidade, pelo poder de Deus, pela pureza de Deus, ali no lado, continua. O véu agora foi rasgado. Jesus cumpriu ali, tá? A segunda parte do plano de Deus para a salvação. Amém? Amém. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, onde nós estamos trabalhando. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, tá? Aqui é Lucas, né? Lucas falando, tá? Atos dos Apóstolos, verso 1, capítulo 1, verso 4 diz assim, Lucas dizendo, tá? Para Teófilo: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei para vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tá? Serão batizados com o Espírito Santo. Ele disse, essa ordem, né? Ele disse, foi questionado os dias, né? Se perguntar, Senhor, quando é que vai ser o dia do final do tempo? Ele não compete a mim. Mas lá no verso 8 ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pronto. O véu foi rasgado? Foi. Mas o conceito, amado, de santidade continua valendo até hoje. Continua valendo até hoje. Para entrarmos na presença de Deus, o conceito de santidade continua valendo até hoje. Só que, naquela época, tinha um sacerdote para nos, vou colocar, nos representar, faz de conta que a gente está lá nesse tempo, tá? Então tinha um sacerdote para nos representar. Ele levava a responsabilidade
de representação do povo diante de Deus. Mas agora, a parte B, a segunda parte do plano, era que esse véu fosse rompido, esse acesso agora fosse liberado. Mas para que esse acesso fosse liberado, o princípio de santidade continuava a existir. E aí, amados, a terceira parte do plano era a ação do Espírito Santo. Ele continua realmente agindo, né? A ação do Espírito Santo agora não é mais uma ação externa, é uma ação interna. É uma ação agora do próprio Deus. Isso só entra na cabeça de quem realmente crê. E eu digo que realmente crê porque na igreja falta essa convicção da ação do Espírito Santo. O próprio Jesus, amado, falando para os discípulos que ele ia partir, e aí eles disseram: não, Senhor, não vai não, fica aqui conosco. Ele disse: não, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E ele precisa vir, porque agora o Espírito Santo era a parte 3, parte C do plano de Deus, que não era mais Deus fora, era Deus dentro, para que através de Deus em nós, o Espírito Santo nos desse acesso ao Pai, livre acesso. Então é o Espírito Santo agora, mas que nos conduz à presença de Deus. É o Espírito Santo que coloca agora o véu do santuário de alto a baixo rasgado, e agora eu tenho livre acesso para entrar na presença de Deus e ali falar com Deus, Criador do céu, Todo-Poderoso. Você entende isso? E aí, amados, esses homens foram treinados. Jesus treinou 12 homens, mas faltava o principal, a santidade. Então, amados, nós precisamos entender que este poder que já foi liberado, essa unção imbatível, está aqui hoje, não precisa receber não. O Senhor já liberou. Atos 1:8 diz: mas receberão, leia aí quem achou, diga aí, mas receberão, receberão o quê? Poder. Quando? Descer sobre vocês. Descer sobre quem? Sobre vocês. Sobre vocês ou sobre mim? Uma unção, dizendo que ela recebeu unção. Fala assim para você, ó. Mas eu vou receber poder. Quando o Espírito Santo descer sobre a minha vida. Pronto. Essa descida, amados, ela foi expressiva aqui, para aqueles que estavam ali e contemplaram, né? Capítulo 2 de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quem estava reunido num só lugar? Os discípulos de Jesus. Aqueles que estavam em obediência. Aqueles que obedeceram a ordem que Jesus disse. Jesus não pediu a eles, Jesus disse: não saiam de Jerusalém, fiquem em casa até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Eles acreditaram na promessa e eles ficaram na posição da promessa. Amado, só recebe promessa de Deus quem fica na posição da promessa. Quem sai da posição da promessa não recebe não. Amém, Deus me prometeu, ele vai ter que me dar. Negativo. Eu ensino aqui para vocês, baseado na Bíblia. Eu faço o que Deus faz. Ele disse que ia dar uma promessa. Ele tem uma promessa. Você tem uma promessa de Deus para receber? Tem, mas tem condição. As promessas de Deus, amados, é condicional. Os políticos estão aí, estão de eleição, né, para prefeitos. E aí, amados, tem uma condição, né? Eu faço, mas tem que voltar ainda. Então você vai ter que voltar nele para poder fazer. Uma comparação grosseira, mas Deus é assim também. Você vai ter que fazer para poder receber. O Espírito Santo desceu, mas aqueles discípulos, eles tiveram que fazer o quê? Primeiro, obedecer. Segundo, ficaram onde Jesus disse que tinha que ficar. Está cheio de gente desobediente da igreja, mas quer receber a promessa. O Senhor disse: fica aqui, não sai daqui. Eu não saio. Sai que? Eu estou mais gostando, não, esse louvor está muito ativado. Irmão, quando chega por ufa, está muito parado esse louvor. Tá muito, e aí vai. E aí critica a pregação, e aí vai. Eu vou para outra igreja ali, porque o negócio ali é mais. Deus mandou você sair. Aí você diz que tem promessa de Deus. Você vai passar o resto da vida esperando, mas não vai receber. Por quê? Porque você saiu do lugar da promessa. Crente desobediente não recebe promessa de Deus. Pode ter certeza disso. Ah, mas está demorando.
Deus não disse quando era, ele disse, ele marcou, não sei, se ele marcou o dia e a hora, pode ter certeza que vai acontecer. Agora ele disse que vai dar, ele vai fazer, mas ele não disse a hora, nem um dia. Portanto, se você quiser receber, espere. Eu não sei quanto tempo foi, vou até pesquisar. Quanto tempo foi que os discípulos passaram esperando? Não foi só assim não. Entendeu? Não foi só, passei uma página e já aconteceu. Foi não. Tá? Até porque, amados, toda a promessa de Deus passa pelo teste da paciência. Davi disse, esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu, ele estava clamando. Não era orando não, viu? Era clamor a Deus. E Deus se inclinou. Então, mas nós estamos aí na época, num tempo em que, como eu mostrei para vocês, achavam meu, Satanás não dá ponto sem nó. Ele está criando uma geração impaciente. Ninguém quer mais esperar nada. Uma pressa medonha. Uma rapidez. Não, peraí, que você vai. Não, então, se eu vou fazer isso, também não vou esperar. Não. Já estou indo. Não, demora demais, Deus, agora, cuida, havia. O havia, não sei se lá em Manaus tem havia, mas aqui tem, sabe? Havia cuida, vai logo, age, né? Traduzindo aqui, vai que a irmã Luísa não entende, nem se havia, né? Havia, menino, havia, o que é? A pressa, bora! Então hoje nós estamos amados em um mundo em que o mundo tem pressa. E as coisas de Deus não é assim. Não é assim. Para crente fechado, amado, tem um ditado aí, né? O apressado come cru, né? O apressado come cru, aliás, come direto no sushi, né? É tudo cru. Se não embora, vai rapidinho, tá ali, aquele troço cru, né? Pois, amados, esses discípulos tiveram paciência e esperaram. Eu não sei quanto tempo eles esperaram pela promessa do Pai, que era a ação do Espírito Santo. E aí, através dele, outros foram alcançados, como nós, hoje, a igreja. Amém? Então, amados, entenda isso. O véu já foi rasgado. Mas agora, amados, infelizmente, muito ainda continua na mentalidade que o véu está lá. E eu preciso de algum sacerdote para poder me representar. E a minha vida pode continuar assim. E aí, o que é que fizeram? Como eleger um bocado de gente, um bocado de sacerdote, santo aqui, santo aqui. Ele faz a minha parte, eu vou lá, me ajoelho, faço minha oração, ou dou lá uma oferenda, e aí eu vou curtir a vida. Por quê? Porque eu tenho alguém me representando. Amados, está iludidamente enganado. Como eu digo para você, amados, você tem que ter um passaporte para entrar nas Jerusalém. Que desceu do céu, se vai descer ou vai subir, não importa. Ela vindo de algum jeito, eu entrando nela, está ótimo. Se ela lá em cima ou lá embaixo, para mim não tem problema. Eu estou lá dentro, é o que importa. Né? E o pessoal questiona até isso. Então, mas para entrar lá, você precisa de um passaporte. Você precisa de um documento. E o nome desse documento é santidade. E você não tem condição, amados, de apresentar esse documento se você não crê na promessa de Deus. Se você não crê que o Jesus, ele foi exatamente o instrumento de Deus para que o véu fosse rasgado e o acesso liberado. Mas a igreja hoje busca o Espírito Santo para poder ser santo? Não. Estamos querendo ser santo pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios meios. A gente não tem condição, amado. Porque só o Espírito Santo agora, em nós, dentro de nós, é que pode produzir em nós o quê? Santidade. E como é que ele produz essa santidade? Confrontando você. Não, você não foi confrontado, não, eu já. Pense. E o Espírito Santo não alisa não, meu menino. Falou, sabe agora? Falou errado. Não é para ter feito isso não. Não é para ter falado assim não. Pois é. Então nós não temos condição, amados, de produzir santidade em nós. Se aquele que Deus já liberou, o Senhor já liberou, o livre acesso, não estiver agindo em nós, liberadamente na nossa vida. Amém? Amém. A pregação de Pedro foi exatamente sobre isso. Tá? Atos capítulo 17, Pedro começou a pregar, e aí ele disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
mostrarei maravilhas. Então, amados, aqui a promessa de Deus sobre um derramado Espírito Santo. E a igreja hoje, amados, infelizmente não recebeu esse derramado. Continuamos produzindo, amados, aquilo que nós não conseguimos fazer, amados. Só o Espírito Santo consegue. 17 o quê? 2:17. Atos 2:17. Tá? Todo mundo diz 17. O capítulo 17. Foi? O senhor disse 17. Para vocês ficarem ligados. Pronto. Falei sobre um instrumento de Deus para produzir em nós o que? Santidade. Esse instrumento de Deus, amados, ele produz em nós santidade. E o que é que significa produzir em nós santidade? Que forma essa santidade é produzida? Através de quê? Das nossas atitudes. Da maneira como eu disse, da maneira como nós falamos, da maneira como nós nos comportamos, da maneira como nós andamos, da maneira como nós vestimos, da maneira como nós nos alimentamos. Eita, agora eu peguei pesado. Porque o Espírito Santo também trabalha nessa área, você sabia? O Espírito Santo entende muito de nutricionismo. Viu? Entende que é beleza. Está comendo demais. Depois está se olhando no espelho achando muito. Olha a tua glicemia. Esqueceu? Eu estou aqui para lembrar. Vai comer essa ruim de doce. Depois está aí. Seguindo, pastor, olha por mim, eu estou ficando cego. Também. A glicemia 400 e tanto 600. Também fica cego mesmo. Né? Pastor, olha por mim. Por que, meu filho? Pastor, minha pressão está lá em cima, está tendo que explodir. Eu pareço uma bomba atômica. Também, né? Eu comi aquela muito de sal. Tá certo? O Espírito Santo, não come. Tá? O Espírito Santo está ali, mano. Você tem que dar lugar. Né? Só os crentes têm a maneira de dar lugar a vaso. Vaso dá lugar ao Espírito Santo. A tua vida vai mudar. Viu? Dá lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado comigo umas coisas aí, mano. Vocês vão ver, viu? Vocês vão ver. Depois eu digo. Viu? E é numas áreas que a gente às vezes pensa que não está nem aí. A gente faz questão. Não, Espírito Santo, peraí, não mexe nesse negócio agora, não. Tá um bom. Gostoso, pastor. Certo? E aí, amados, o Espírito Santo ele vai produzir em nós o quê? Mudança de vida. Hein? Aprenda isso, pelo amor de Deus. Sua vida não pode ser mais a mesma se você entende que o Espírito Santo está aqui na sua vida e agindo, precisa agir. E aí, amados, depois que Pedro pregou, os homens caíram na real, porque é o Espírito Santo que convenceu o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu sabia. Pecado, juízo e da justiça. E aí depois que Pedro pregou, o Espírito Santo confrontou aquelas pessoas, ele disse ali, irmãos, e agora o que é que a gente faz? Estamos perdidos. E aí Pedro diz, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Aqueles homens creram, aqueles homens se arrependeram. Quer se arrepender? Mudança de vida. Metanoia. Agora pegou pesado. Metanoia. Logicamente. Falando, né? Então, amados, o que é se arrepender? Uma atitude de arrependimento é retroceder. Arrepender, amados, é reconhecer. É uma atitude de reconhecimento. De quê? De que eu errei, de que eu falhei, de que eu não deveria ter feito isso, de que eu não deveria ter falado aquilo. É um reconhecimento. E isso, amados, é produzido através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai mostrar para você que você precisa se arrepender. Mas quem é que faz isso? É ele? Não, é você. Também assim é bom demais. Não, é uma parceria. Continua o que eu estou dizendo para vocês. Eu faço e Deus faz. O Espírito Santo faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Reconhecimento, coloca essa soberba de lado, esse orgulho miserável, essa arrogância. Porque os humildes herdarão o reino de Deus. Os soberbos
Deus existe. Amém, igreja? Amém. Então o Espírito Santo, amado, na sua vida vai produzir uma vida totalmente diferente. Esses homens aqui, este povo aqui, umas 3.000 pessoas se arrependeram, 3.000 pessoas foram batizadas, 3.000 pessoas receberam o dom do Espírito Santo. E como é que ficou a vida deles? Atos, capítulo 2, verso 42. Vocês me ir lá no final do Atos, né? 2, 42. Vocês vão atrás do 42, nem vão achar. Perseverado na doutrina da apóstolo, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Bom, olha só, amados, olha só, o estilo de vida daqueles que verdadeiramente entendem que receberam o Espírito Santo. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, eu preciso aprender. O Espírito Santo produz em você o quê? Um desejo de aprender mais das coisas de Deus. Eu acho lindo, amados. Eu acho legal. Irmãos que já têm muitos anos ali na caminhada com o Senhor. Mas quando ele fala em aprender, em texto da Bíblia, em leitura, que ele já leu 10.000 vezes a Bíblia. Mas aí quando ele fala em certos textos, amado, passa assim uma criança que recebeu um brinquedo novo. Sabe o que é isso, amados? É a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, amado, na tua vida, não é receber o novo de Deus, é todo tempo novo de Deus na tua vida. Porque já faz tempo esse novo que está, e é um novo, amados, que não se desvanece. Sabe por quê? Porque é produzido pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que Deus produz, amados, é eterno. A ação do Espírito Santo faz exatamente isso nos nossos corações e na nossa vida. Então, uma dedicação ao ensino, como eu já falei, vou continuar batendo nessa tecla. Fico muito feliz porque tem irmãos aqui que estão buscando agora fazer curso teológico. Curso teológico não é só para pastor, não. A igreja toda devia fazer. Para deixar de estar tropeçando naquilo, amados, e levando os outros a tropeçarem também. Porque não sabe falar um texto da Bíblia completo e ainda confunde o antigo com o novo, mistura tudo e faz uma salada medonha. No final, vai todo mundo dizendo: eu não entendi nada do que a Bíblia falou. Também, dessa forma, meu filho. Né? Amém? E aí eles trabalhavam a comunhão. Não existia o egocentrismo que está sendo trabalhado na igreja hoje. Essa desgraça do egocentrismo. Você só pensa em você. Pensa para mim, pensa para mim, pensa para mim e pensa para mim de novo. Você só pensa em você, só pensa em ser abençoado. Esquece que tem o teu irmão que está precisando também da bênção. Vamos compartilhar uma bênção, vamos orar junto. Para você nos abençoar, a tua causa é também a minha. Não. As pessoas fecharam os olhos para isso. E aí o egocentrismo está permeando hoje na igreja de Deus, porque líderes estão fazendo isso. Por quê? Porque isso prende as pessoas, é uma forma de eu poder tirar mais dinheiro delas, de eu poder tirar mais recursos e abastecer a igreja. É uma forma do homem trabalhar. É uma forma de desespero da humanidade fazer isso. Por quê? Porque não se deixa usar pelo poder de Deus. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Está vendo? Sabe por que não acontece maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos? Porque o povo não tem mais temor a Deus. Perdeu-se o temor, irmão. O homem ímpio não tem temor a Deus, não. Ele chega na parede da igreja e escreve lá, sai riscando na parede da igreja. Sabe o que é isso? Porque ele não tem temor a Deus. Porque quem tem temor a Deus não faz isso, não. Ele se indivíduo, isso é ruim. Tanto muro que tinha para fazer, ele fazer na parede da igreja e riscou. Amados, é um ignorante. Mas muitas vezes nós, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, estando na igreja, muitas vezes temos práticas nossas que deixam o temor de Deus a desejar. E a palavra do Senhor diz, amados, a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Muitos estavam, aliás, muitos não. O verso 43 diz que todos estavam, todos. Havia uma unidade de temor a Deus naquela época, na vida daqueles homens. Todos estavam cheios de temor a Deus e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham se unido e tinham tudo em comum. A união na igreja, a unidade da igreja, amados, é que faz a diferença. Quando a igreja, amados, entende esse princípio de unidade, de comunhão, Deus ordena a bênção. Não. Deus ordena a bênção. E a bênção, mas de Deus não dá só para mim, é para todos.
Eu estava comentando aí com o pastor, porque muitas vezes a gente diz, não, eu sou abençoado, mas eu quero que a igreja também seja, porque senão fica esse foco, não, sou abençoado quem é pastor, sou abençoado porque está à frente da obra, não, negativo. Embora eu tenha uma responsabilidade de representação de Deus, mas eu tenho que buscar a presença de Deus e satisfazer a Deus. Eu talvez estou conversando com a irmã isso. O que a palavra de Deus diz? Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Tu vai só pensar, tu nem vai falar. E Deus disse, meu servo está precisando disso, eu vou dar. Meu servo está querendo isso. Ele está pensando nisso. Pá, eu vou dar, sabe por quê? Porque, amado, você se agrada de Deus e quer se agradar. Quando eu me agrado, amado, de irmãos, de pessoas, a gente gosta de quê? Está perto. Está junto. A gente só falta não querer se soltar um do outro. Porque me agrada estar contigo. E aí quando a gente se agrada de Deus, o quê? Buscar a presença dele. E aí, amados, Deus se enche de amor por nós. E qual é aquele pai que o filho gosta de estar perto dele e satisfazer a vontade dele? O que é que o pai faz? Ele dá o que ele puder. Ele presenteia o que ele puder, porque Deus é um Deus que gosta de presentear. E se você quer receber de presente de Deus, faça o seguinte, se agrade dele. Você não vai ter nem onde botar. Tá? Então havia unidade, todos estavam unidos e tinham tudo em comum. Tá certo? Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Muitas vezes a gente não entende por que a igreja não cresce. Por que essa igreja não vai para frente? É porque esse pastor ora pouco. O pastor não está jejuando. É porque é isso. O culpado é o pastor. Não necessariamente. O pastor tem responsabilidade, sim, com certeza. Ele precisa estar ligado. Ele precisa estar com os olhos abertos, igual eu. Olhando, observando. Por quê? Porque, amados, o trabalho de reproduzir é vocês. Vocês são as ovelhas. O meu trabalho é cuidar das ovelhas. E o trabalho de vocês é se reproduzir. Por que as igrejas, as ovelhas não estão se reproduzindo? Está vendo algum problema? E algumas que se reproduzem, que tentam se reproduzir, que está quase conseguindo, aí o bichinho morre prematuramente. O que está acontecendo isso? Tudo isso precisa ser avaliado. Este povo aqui, amados, que se converteram, aqui eu não estou falando de 100, de 30, 40, eu estou falando de 3.000 pessoas. E a Bíblia está dizendo aqui que todos, quando é todos, são todos os 3.000. Você imagina aí 3.000 pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo de unidade, com o mesmo desejo de manter comunhão. 3.000 pessoas. Às vezes a gente acha difícil, né? Ah, não, pastor, já tem 30 pessoas, já está difícil, a gente não consegue. Por que não consegue? Porque não existe uma prioridade. Por quê? Porque não existe uma totalidade da ação do Espírito Santo. Eu ensinei para vocês. A partir do momento que o Espírito Santo confronta vocês, o que é que acontece? E vocês dizem, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o que é que acontece? Aqui é o Espírito Santo, viu? Eu quero aceitar um pouquinho, aqui é o Espírito Santo. O que é que acontece? Eu tomei um pouquinho do Espírito Santo. Primeiro passo da conversão, eu tomei um pouquinho do Espírito Santo. Aí eu começo ao desejo de ler a Bíblia, eu começo a ler mais a Bíblia. Aí eu vou mais um pouquinho do Espírito Santo. Aí eu começo a ler a Bíblia, manhã de tarde, de noite, começa a orar. Vou começar a orar, aí você começa a buscar a Deus em oração, se levanta na madrugada, o que é que acontece? Espírito Santo. Ai, o Espírito Santo. Aí eu digo, não, só orar não tá bom não, eu tenho que jejuar, eu tenho que negar minha carne, eu tenho que botar essa carne no canto dela, essa maldita, está querendo me impedir de servir a Deus, não, vou jejuar, vou matar ela de fome. Aí você vai para o espelho e diz, olha, hoje chegou o teu dia, miserável. A partir de hoje, tu vai comer o pão. Não é o que o diabo amassou, foi eu que amassei. Você vai comer o pão que eu vou te amassar. E tem uma coisa, viu? Eu não vou liberar refrigerante, Coca-Cola. Você vai beber só água e olhe lá. Eu quero ver você seca. Seca! Eu
Eu quero ver essa carne seca. Porque eu quero me encher do Espírito Santo. E esses 3 processos: Bíblia, oração e jejum. Dá para fazer um sem o outro? Pode. Mas você não vai conseguir. Porque é Bíblia, não é o pastor que está dizendo, está aqui, é na Bíblia. O apóstolo Paulo se encheram do Espírito Santo. Ele diz: ore sem cessar. Jejum, faça um jejum, oração, súplica, busca da presença de Deus. E aí, amados, esses 3.000 pessoas foram totalmente, amados, cheios do Espírito Santo. Foram totalmente movidos pelo Espírito Santo. A vida deles mudou. Eu quero dizer para você, amados, que chegou o novo de Deus para essas pessoas. Mas, imagine, 3.000 pessoas é muita gente? É, né? Botar uma igreja com 3.000 pessoas é muita gente. Mas, amados, aqui não tem dizendo, eu não sei se alguém conseguiu dados da quantidade de milhares e milhares de pessoas que estavam aqui no dia da festa. Porque eram povos de todos os lugares. Mas somente 3.000 se converteram. Mas esses 3.000 se converteram verdadeiramente, tá? Buscando a presença de Deus, louvando todo dia no templo. Amados, quem é movido pelo Espírito Santo, amado, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem compromisso com Deus, a sua palavra e com a igreja. Não pode fazer acepção, porque infelizmente muito faz acepção. Não, eu busco, mas não tem compromisso com a igreja. E quando você não tem compromisso com a igreja, onde é que está o teu princípio de unidade? Unidade é só eu. Amados, unidade vem de um, mas esse princípio de unidade aqui é: todos estamos no mesmo pensamento, com a mesma mente, com o mesmo coração. Não é unidade, não, lá na Bíblia tem que dizer unidade, não é só meu. Esse idiota não, até porque esses crentes vão me atrapalhar. Não! Então fica muito complicado para mim. Eu vejo pessoas que parece que tem alergia de estar perto da gente. Parece que tem algum problema de andar junto. Quando chega aí, é um pouquinho distante e tal, é aquela coisa esquisita. Eu, Matos, só entendo uma coisa: o Espírito Santo ainda não está latente na vida dessa pessoa. Não é que ele não tem, é ainda porque não está nessa estrutura aqui que nós estamos vendo. Amém? Amém. E aí, amados, o novo de Deus chega. E aí o novo de Deus chega e começa, amados, a fazer um movimento pentecostal, né? Um movimento pentecostal. Mas eu vou ver que esse movimento pentecostal que veio, porque foi exatamente no dia de Pentecostes, né? Na festa, certo? Então, amados, fez um mover aqui na sociedade, fez um mover, amados, na vida dessas pessoas. Elas passaram agora a se dedicar à igreja, tá? Mas para que isso pudesse acontecer, precisa haver uma organização. As coisas de Deus, amados, é organizado, tá? E como é que a gente faz isso? Para a gente estar vivendo junto ali, acompanhando e tal. Então, essas pessoas, elas precisam ser pastoreadas. E um pastor não tem condição de pastorear 3.000 pessoas. Se aqui eu tenho 20, 30, não tenho condição de estar junto direto com vocês, o que eu queria fazer. Mas aí o que é que acontece? Eu não posso ficar somente da minha pessoa. Eu tenho que preparar outras pessoas, para que eles também estejam juntamente comigo. Foi assim que aconteceu quando Moisés estava levando sozinho aquele povo que ele tirou do Egito. Quando Deus viu que realmente ele estava ali sobrecarregado, o Senhor disse: Moisés, vem cá, separa ali 70 os anciões ali, aqueles líderes, tá, dos povos que aqui estão, cada um, traz para cá, e eu vou aqui tirar o Espírito que está em ti, o Espírito Santo, concessão, como eu já ensinei aqui para vocês, vou tirar dele e vou passar para eles. E eles receberam somente naquele dia, para servir a Deus e para andar conforme a vontade de Deus. Então eu não posso fazer isso só. Então eu tenho que trazer pessoas para perto. Pastor prepara pastores, para que esses pastores também cuidem do seu rebanho do Senhor, porque não é meu, você não sabia, tá? Eu não posso tomar posse de vocês, nem eu sou mais meu, né? Tá certo? Então, amados, como é que acontece esse novo aqui? E aqui, amados, surgiu um princípio, tá? Que algumas igrejas adotaram, que é o princípio de célula. Quem ouviu falar sobre célula? Princípio de célula? Pronto. Alguns aqui, até porque aqui tem igrejas que praticam, né? Tem uma igreja que ela foi fundada nesse princípio aqui, nesse trajeto de célula. Então, amados, para que isso possa acontecer, esse trabalho precisa ser organizado. O
Porque as coisas de Deus, amados, precisam ser com excelência. E o pastor sozinho não tem condição de fazer isso. Ele pode juntar uma multidão de pessoas, mas vai saber quem é, vai saber como é que está, vai saber de como ele vai estar se alimentando. Mas a partir do momento que eu tenho pastores aqui comigo, tá? E esses pastores, cada um deles tem uma parte do rebanho, né? Uma parte do rebanho, tá certo? Foi exatamente o conselho do sogro de Moisés, de Jetro, né? E uma parte do rebanho começa esse princípio começou aqui em Atos, tá? A igreja, hoje a gente traz esse nome, essa nomenclatura de célula. Por que célula? Porque nós entendemos, amados, que uma célula, ela tem um propósito. Uma criança, todos nós fomos gerados a partir de uma célula. E essa célula, amados, para se formar no corpo, ela precisa se multiplicar, tá? Então a igreja de Deus, ela se multiplica. Por que o princípio de célula? Porque célula, amados, é um organismo vivo, tá? Quando a célula, amados, ela deixa de se multiplicar, ela vai morrer. É assim o processo de envelhecimento. As pessoas envelhecem porque as células que começam... Uma criança assim que nasce, o Isaac já começou a envelhecer. Por quê? Porque tem células se multiplicando, mas aí ele já vai ficando mais velho. Já 6 meses, 7 meses, 8 meses, já começa a envelhecer. Já está o processo. Né? Então, a gente esquece às vezes desse processo. Mas a diferença dele é que há células no corpo, mais células que estão se multiplicando do que morrendo. Mas chega um ponto que as células param de se multiplicar e aí elas começam a morrer. Aí vem a harmonização facial, vem botox, né? Aí vem um bocado de coisa para tentar, né, segurar essa morte das células, superar as células que morrem, tá certo? Então, amados, surgiu esse princípio. Então, essa nomenclatura de célula é exatamente por isso, tá? Olha, igrejas, amados, que elas se reúnem, que elas têm esse trabalho de célula, é uma igreja bem pastoreada. Por quê? Porque, amados, existem as reuniões, né, dos líderes das células, e eu chego aqui com o Fernando, vem cá, como é que está a sua célula? Eu vou dizer que foi tal. Ou então acontece alguma coisa com alguém, aí diz, quem é o nome da pessoa? Pessoa tal, ela faz parte de célula, Fernando, chamo ele, vou chamar a pessoa. Não, eu soube aí como é que está a situação. Não, pastor, realmente eu estou acompanhando, tá. Ou então acontece uma situação difícil lá no aprisco do Fernando, né, que é um pequeno aprisco, e aí ele não consegue resolver, ele vai trazer para o pastor. Pastor, assim, está acontecendo uma situação tal, está complicado. Traga sua ovelha aqui, sua ovelha, mais o Fernando, e aí nós vamos tentar resolver a situação. Isso é pastoreio. Isso é pastoreio minuciosamente. Mas e o Senhor nos chamou para pastorear o rebanho dele. Foi que ele disse para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Não. Pedro, tu me amas? Não. Pedro, tu me amas? Tu sabe de tudo, todas as coisas, sabe por diante? Tá bom. Mas quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Tá? Então, amados, esse princípio ele começou aqui, de casa em casa, tá? E aí as células acontecem aonde? Essa reunião de pessoas acontece aonde? Em casa, tá? Em casa. E aí, amados, por exemplo, eu coloquei o exemplo do Fernando, lá na casa do Fernando, tem um dia da semana que acontece lá a célula dele, onde os irmãos se reúnem, e ali eles vão, leitura bíblica, tem oração, tem louvor, tem. A palavra vai ser trabalhada e os testemunhos ali. O que é que acontece? Isso, amados, fortalece a igreja. Por quê? Porque vocês estão mais junto com o outro que apenas um culto de aglomerado, de não sei quantas mil pessoas que faz aquele louvor, aquela coisa, e vocês vão se embora. E a vida fica com ovelha, amado, precisa de pastor. Quem quer andar só, amados, e dizer que faz parte da igreja, está totalmente enganado. Você está se enganando? Está enganando a si mesmo. Você não consegue. Você vai morrer. A ovelha não consegue viver só. A ovelha precisa estar no aprisco. O lugar de refúgio dela é o aprisco. O lugar onde ela se alimenta é onde? Nos campos tá. Vai ver que o aprisco está lá, aquele alimento lá, aquele tanque lá de fora, bebe água e tudo no aprisco. Quando a ovelha se acidenta, onde é? Lá no campo não. Traz para o aprisco. Vamos ajeitar aqui, ver qual é o problema dessa ovelha. Hoje tem aí criado um grupo de pessoas individualistas que vão na igreja, mas eu faço parte da igreja, mas eu assim, tá?
Outro princípio aqui, amados, que nós aprendemos é: todos estavam juntos, estavam de comum acordo. Sabe o que é isso? Princípio, amados, de satisfação. Você sabe o que é satisfação? Não dá satisfação para ninguém. A vida é minha, faço dela o que eu quiser. Tá certo. Vai dar o que quiser. Você não dá satisfação para ninguém, não? Você disse que não dá, né? Pois tá bom. Aí você vem andando aqui, 10, 11 horas da noite por ali, está numa rua dessa aqui. Chega esses meninos aí, os cavaleiros dos zodíacos, o pessoal do raio. Para com aquela moto. Bota aqueles faróis ali em você. Aí você já tem trabalho. Você está cheio de si, você disse que não dá satisfação a ninguém. Vai para onde? O que você quer saber? A vida é minha, não dá satisfação a ninguém, onde eu quiser. É assim que você vai falar para ele? É assim que você vai tratar aquela autoridade? Cadê o teu princípio de que você disse que não dá satisfação para ninguém, porque o nariz é seu, a vida é sua? Cadê o teu princípio? Caiu por terra. Né? O dinheiro é meu, eu faço o dinheiro que eu quiser. Pastor não manda o meu dinheiro, não. Tudo bem. Aí você vai, recebe dinheiro, recebe salário, não declara seu imposto de renda, chega lá, bate lá na sua porta, a viatura. Manda te levar, vai lá na Receita Federal. Chegou um comunicado. Esse dinheiro aqui, o que é que tem? Dinheiro é meu. O gasto não quiser dar satisfação a ninguém. Vai falar isso lá para os órgãos da Receita Federal. Fala para tu ver. Fala. Como tu vai mudar de casa? Vem de jeito. Pois é. Não é seu, amado, presta atenção. Carne é real. Não tem nada a ter. A vida que tu pensa que tem não é tua. O carro que tu pensa que tem não é teu. O carro é meu, eu comprei. Meu dinheiro. Tá certo. Deixa de pagar o PVA, licenciamento, para tu passar e bater nos teus peitos na rodoviária e dizer que o carro é teu. Que não, o carro vai ficar aqui apreendido. Esse carro é que é meu. Eu comprei, você tem direito de tomar meu carro. Mas não tem nada nessa vida. A vida que você pensa que é sua, não é sua. Ou você presta conta com Deus, ou você presta conta com o mundo. Então aprender isso. Então não dá para viver nesse tipo de arrogância. Porque aí, amados, a unidade cai por terra. E esse princípio que eu estou falando para vocês, amados, do trabalho de igreja em célula, do trabalho de igreja dessa forma, que arrebanha, que cuida, não dá para você viver dessa forma. Ah, pastor, mas eu tenho um exemplo bíblico para você, já que você acha que é questão do pastor, tá certo. Certo dia, Deus, de costume ali, vinha falar com os irmãos chamados Caim e Abel. Só que no dia que ele veio, só estava Caim. Abel não estava. Aí o Senhor chegou para Caim e disse: Caim, cadê o teu irmão? Por acaso eu tenho que dar satisfação da vida dele? Por acaso eu sou o tutor da vida dele? Ou seja, por acaso eu que tomo conta da vida dele? Ele disse: essa. Porque o sangue dele, que foi derramado na terra, está clamando. Vê? Isso, lá no princípio da humanidade. Eu vim de um trabalho, da igreja onde nós estávamos, não tinha esse princípio de célula, era uma igreja normal. Normal, como eu digo, né? Só que era uma igreja que entrava, saía, e aconteciam situações e o pastor ficava para resolver. 400 pessoas? Complicado, não dá. Fica mal assistidas as pessoas. O pastor, para poder atender as pessoas, pelo menos uma vez por dia, um ano não dava. 3.000, como é que dá? Não dá, mano. Eu tinha que se virar o dia todinho para poder conseguir atender a igreja. Não tem condição. E aí realmente ele tratou o princípio que eu tinha quando a gente vem do mundo. Quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio de capricho, cheio de princípios, cheio, mal educado, arrogante, soberbo. E aí uma coisa ele tratou que eu nunca mais me esqueci na vida, é realmente isso. E isso faz toda a diferença. Satisfação. Chegava para o fulano: cadê o fulano tal? Saiu. Ele avisou: não, foi para onde? Não sei. Volta aqui, hora também, não sei não. Ele disse: ó, já estou lá, primeira liderança. Tá? Liderança é os principais. Conheço uma pessoa ali que ia chegar na casa da pessoa, pegar lá para ir fazer uma vida, cadê o fulano tal? Chega para os filhos. Não, cadê? Saiu. Daí a mamãe saiu. Sabe onde ele foi? Não. Sabe que ela volta? Não. Aí eu não sei se eu podia esperar ou
quanto tempo podia esperar, onde é que ia voltar. Por de casa acontecia alguma coisa, chega, liga aí para a mãe. Hoje ainda tem um celular, mas tem gente que nem celular leva. Né? Aí chega, como é que pode passar? Cadê fulano? Chama a mãe, chama o pai. Não sei não, ele saiu aí, não sei onde é que está não. Aí sai feito doido procurando. Isso é coisa? Não, existe aqui na Bíblia o princípio de satisfação. Isso é o cuidado. Aqui eu já disse. Aqui nós trabalhamos com discipulado, tem discipuladores e zero pela vida deles, porque eles estão me representando, eu estou representando Deus. E aí vai a cadeia de representatividade, de autoridade. Então aprenda isso. Porque se você fosse para o quarto, você ia aprender o que é bom para tosse. Né? Aí fala, falta o culto, ou não veio, de repente comeu sobre aquilo, irmã, cadê? Não sei não, ficou de mim, mas não veio. Deu satisfação? Não, como é que é? Não deu. Mas pessoal, agora, só porque eu não vou para o culto, tem que dar satisfação. Sim, mas não se preocupe. Quando você não chega aqui, eu já fico olhando morar. Os irmãos que vêm de fora, que vêm de cá, fico preocupado, não chegou, vocês ligam para o pastor, aconteceu isso aqui, tá? Amém. Porque se acontecer alguma coisa eu puder ajudar a resolver, estou aqui ajudando. Princípio de satisfação, isso protege a sua vida. Você está protegido. Mas o pessoal é tão arrogante que nem isso pensa mais. O pessoal diz, não, satisfação, não dou satisfação a ninguém, na minha vida faz besteira, fez o que não devia, aí vai preso, porque vivia, eu saio na hora que eu quero, volto na hora que eu quiser, dou satisfação. Vai preso, aí cadê teu princípio? Vai precisar da família para pagar um advogado, vai precisar da família para levar alimento, vai precisar da família para levar roupa. Tu não vivia sem precisar de ninguém, porque dizia que o nariz é seu. Não está dizendo depois, agora você fica aí, apodrece aí com o seu princípio de unidade. Mas isso aí é mais egocentrismo. Então, amados, essa igreja aqui, ela entendeu muito bem, foi 3.000 pessoas, e eles começaram a trabalhar esse princípio de célula, como eu trago hoje a nomenclatura, está atualizando. Eles viviam de casa em casa, partindo pão, nas orações. Nessa célula, você também, que é crente, você não está com ele, lógico, né? Então, princípio de célula, tem um lanche lá, participar junto, é coisa boa, a gente está comendo, né? Então, princípio lá, participa lá da comunhão dos santos, parte o pão, tá certo? Depois vamos partir também a oração, aí eu escutar irmão, ora por mim, que eu estou dizendo, tá certo, eu também tenho uma causa, comunhão, amados. Você não está só não, tem alguém orando por você também, pela sua causa, e isso alegra o coração do Senhor. Lá em 2 Crônicas, do capítulo 7, verso 14, o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, o Senhor disse que cada um, não, se ele orar, tudo bem, eu abro, não, se o meu povo. Princípio de quê? De unidade. Deus atende, Deus ouve. Porque é uma igreja, mas também se eu não oro só, quer dizer que Deus só atende se eu orar com alguém? Não estou dizendo isso. Não sou extremista, tá certo? Mas eu quero trazer para vocês esse princípio de vida. Mas isso aconteceu aqui há mais de 2.000 anos atrás. Isso aqui foi uma revolução, um novo. Muita gente rejeitou, muita gente não quis. E o resultado, pereceram. Mas aqueles que quiseram, amados, viver até hoje, estão aqui até hoje vivendo nesse processo. Tá? Quando nós estivemos lá no nosso templo, novo templo, domingo agora, eu já tenho um projetor. E quando, principalmente nas terças-feiras, eu vou trabalhar aqui, o visual, fazer aquilo que almejava meu coração, e o Senhor me concedeu, e eu sou muito grato a Deus, porque o meu propósito é ensinar o povo dele, e muito melhor ainda através dos visuais. Eu vou trazer para vocês história de igrejas, eu vou trazer para vocês testemunhos, grupo de igrejas, grupo de pessoas que foram transformados, a partir do momento que eles entenderam esse princípio, eu vou trazer aqui de céu, a igreja de Atos. A igreja de Atos, amados, ela continua agindo na vida da igreja, que ela entende que a igreja sem esse princípio, ela não consegue sobreviver, ela não consegue ser santa, ela não consegue ter comunhão, ela não consegue ter unidade, e a palavra de Deus não é aplicada. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.